sou apaixonado, então nada do que eu escrevi um livro infantil. Não, você fez Eu peças te mandei meu também. livro infantil? Não Puta, mandou. eu devia Você trazido trouxe? pro seu moleque, não. Eu Porra, vou mandar. Tá Daí bom. você dá uma divulgada no próximo, Tá. algum outro Não, programa. quando eu receber, eu já mostro. Divulga, tá bem legal. É um livro infantil bonitinho. Como chama? Papai, cadê o vovô? Explicando sobre morte? Não, é sobre um moleque que foi criado, na verdade, o pai que foi criado só pela mãe, e o moleque não tem avô paterno. E um dia ele fala, por que meu o vovô por parte de mãe sempre vem, e o vovô por parte de pai nunca vem? Aí o pai tem que explicar pra ele o que aconteceu, que aí o pai foi embora só, que é a minha história, no caso, né? Foi comprar cigarro. E eu fui criado só pela minha mãe, eu tenho contato com meu pai, mas Essa história virou meio uma piada recorrente. ele virou uma piada recorrente, virou meio quase uma história que as pessoas criaram na cabeça dela, porque o Di fez muita piada, com consentimento, até porque eu escrevia metade da que ele fazia. E aí criou-se um universo do qual meu pai, eu não sei quem é meu pai. Só que eu conheço meu pai. Meu pai foi embora, voltou, mas não para ficar com a minha mãe, mas ele aparecia pontualmente, tipo o pai clássico dos anos 90 que casava com outra mulher e aparecia uma vez por ano para Feliz Natal, ou Mestre dos Magos, né? Mas levava você para sair, para fazer algum programa, não? Presente, pelo menos? Só levava um presentinho, falava ali, ficava um pouquinho e ia embora, só daqui 7 meses que ia ver de novo. Então, mas podemos falar da relação do seu pai? Porque eu não sei dessa história, a gente nunca conversou com isso. Você tem algum ressentimento? Não, tá hoje doido, já tá tranquilo? Nunca tive. Nunca teve? Não, eu tenho por ele ter ido embora, assim? Não, nunca tive, porque minha mãe deixou muito claro pra gente, primeiro, que é o pai, vocês não tem o que fazer, não adianta o que você faça, vai continuar sendo seu pai. Você tem 50% da genética dele, então, principalmente a calvície, velho, fila da puta. O único ressentimento que eu tenho do meu pai é dele ser calvo. Meu pai é pra caralho, meu pai parece a cara do Seinfeld. É mesmo? Depois eu te mando uma foto pra você ver. E aí minha mãe sempre foi muito esclarecida. Não ficava fazendo nunca jogou contra. Pô, isso é do caralho. Explicou muito rapidamente pra gente que... Porque quem tem algum, acho que eu não sou psicólogo nem nada, analista nisso, mas quem tem algum problema é a falta do pai, e aí se culpar, será que ele foi embora por causa de mim? Foi embora por causa da mãe, então joga a culpa na mãe, eu arrumo uma pessoa parecida com a mãe pra reverter a situação que foi feita. Nada, como ela foi muito, muito bem explicada, eu entendi rápido que foi ele que foi embora, então eu não tenho culpa nenhuma, minha mãe não tem culpa nenhuma, ele que tem. Então se alguém tiver que ter uma tristeza, um sofrimento por isso, é ele, por tudo que ele fez e por tudo que ele perdeu. Só que eu também acho que ele não tem que ter, porque já passou e não tem como voltar. Então é daqui pra frente e acabou. E ele voltava ali, a gente trocava ideia e tal, sempre convivi com a minha mãe, sempre fui muito mais apegado à minha mãe. Depois de mais velho, que eu comecei a ter um pouco mais de convivência com ele, porque ele foi morar pra Curitiba também, aparecia mais. Mas vejo pontualmente, amo pra caralho meu pai. Amo pra caralho. Minha mãe... Você troca ideia com ele de boa? O quê? Toda hora. Mas o lance do cigarro não foi, tipo, vou comprar cigarro. Isso é uma piada. Isso é uma piada porque é o clássico de vou comprar cigarro e nunca mais vou voltar. Mas né? foi algo... Que nem você fuma, tinha quantos né? anos? Eu tinha, acho que uns 6, 7, meu irmão mais velho uns 10. Porque eu lembro do meu pai, acho que, pô, quase toda criança. Meu pai saiu de casa. Depois ele voltou e tá até hoje. Mas eu lembro dele sair de casa, como eu era muito criança, eu não lembro por quanto tempo, por qual motivo, mas que volta e meia ele aparecia, levava a gente pra cinema. Alguma coisa, principalmente comigo. Mas é porque quando o meu pai foi o seguinte, meu pai traiu minha mãe com a mulher do trabalho dele lá. E aí ele se envolveu com essa mulher, foi ficar com ela. Em outra cidade? Não, em São Paulo. A gente morava em São Paulo, né? Ah, é? Porque a gente veio pra cá, quando eu era criança, tinha acabado de nascer, minha mãe e meu irmão mais velho, meu pai, que é o pai do meu irmão mais velho, vieram pra cá tinha um tio meu que fazia jogo do bicho. E aí ele falou, vou conseguir uma portinha pra vocês, que o jogo do bicho, vocês vão ganhar dinheiro, prometeu um monte de coisa, não aconteceu nada. Aí meu pai veio pra cá junto com a minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando em outras coisas, foi taxista, foi uma pá de coisa, e começou a trabalhar numa padaria. E aí se envolveu com essa mulher, que acontece muito, né? Muito recorrente. Depois de mais velho, você começa a entender que as pessoas fazem isso. Se envolveu com essa mulher, foi embora. E aí minha mãe estava aqui sozinha, e a família praticamente toda do Paraná. Aí a gente voltou para o Paraná. Aí foi quando eu voltei, quando eu era criança, tipo, 6, 7 anos, para Curitiba, Pinhais, né? Que é a região metropolitana. Meu pai ficava aqui em São Paulo. Então ele ia ver uma vez por ano, ele ia ajudava com grana? Não ajudava com nada. É o classicão mesmo? De pai que não ajuda com nada financeiro, mãe, nada, velho. Sozinho. Minha mãe criou 3 filhos sozinha. É por isso que você tem que ajudar ela mesmo e dar tudo do bom e do melhor, porque, pô, eu tento sempre ajudei, eu sempre imaginei o que é uma
uma Você mulher. tá maluco? Tipo, a Mesmo crise, você assim. imaginando, Não, você mesmo a não crise, assim. consegue, você Não não dá, não dá. consegue ter uma perspectiva de como é difícil. Cara, ser Você pode mãe e imaginar, pai, se é mãe e pai, tem que trabalhar, tem que pagar É. as contas. Então você tem que cuidar pagar, de casa. paga a conta de luz, de água, aluguel, cuidar dos filhos, comprar comida, roupa, Educar. coisa, educar e tudo isso ganhando tipo R$ 400. É umas contas que não fecha. Se Exatamente. você for parar pra pensar hoje em dia, não Você fecha. fala, como que Como aconteceu? conseguiu? Mas conseguiu do jeito dela lá e criou a gente Família ajudando. Não, sozinha, Não? sozinha, sempre foi sozinha. Minha mãe sempre batalhou sozinha. Mas ela. E nunca reclamou, minha mãe nunca foi de reclamar, nunca foi. Gostava de baile e tomar uma cervejinha dela. Então, quando ela tinha a oportunidade, ela ia, eu ficava com meu irmão mais novo. Ela nunca foi. Sempre foi muito prática, minha mãe. E isso foi bom Você porque. puxou isso Pra dela? caralho, não tem nada de. Não, preto é é isso preto, aí, branco é isso branco. acabou, Preto não no tem branco. sofrimento, essas coisas, não tem nada de vitimismo, nunca Você é um teve cara nada. prático mesmo. Sou prático, vai, acabou, vamos, Dá, vamos, não vamos, dá, vamos, não deu? Tá bom, aconteceu. Ah, quebrou tal coisa, dá pra consertar? Não, então vamos embora, não adianta você ficar chorando pela coisa que quebrou. E aí ela explicou isso muito rapidamente, o que foi bom, porque meu pai ia lá e eu sempre fui grudado com a minha mãe, então às vezes ele ia buscar lá, meu irmão mais velho era mais aberto, então ia mais com ele, tinha mais entendimento, eu queria só ficar com a minha mãe. Aos poucos, aí ele foi morar em Curitiba, quando ele foi morar em Curitiba eu me aproximei mais dele, mas também nunca ajudou com parte financeira, nada, minha mãe sempre correu sozinha e nunca tive nada de mágoa, nada. Mas queria saber do seu trampo. Hoje em dia, com comédia, ele acompanha. Você sabe? Acompanha, não, mas eu tenho contato de... Minha mãe tem contato, meu pai Ah, vai em tá, casa. virou- Ele era amigo, Ah, vai tá, em tá. casa, zoa. Então é zoeira essa Quebrou o coisa. chuveiro, vai lá, troca. Essas Porque a coisas. gente vê as piadas do Nunca Mais Viu e tal. Fala, Não, só pra porra, aloprar. cara. E é engraçado criar esse Claro. coisa. Eu fiz um mockumentary, né? Eu vi. Eu fui comprar cigarro, que aí eu procurando meu pai. Só que meu pai, por isso que é um falso documentário, porque eu já sei onde tá meu pai e ele participa, né? No final ele aparece.